quando a gente começa a falar de buraco negro, a teoria de Einstein prevê que haveria uma anomalia. E a partir daí para. A gente não sabe mais o que vai Mas acontecer. não tem questão que ele também previu que se tem um buraco negro, tem que ter o buraco branco, Não, e o não. buraco de minhoca tá no meio. Então, tudo o que acontece, o buraco negro, ele tem uma região. De Einstein-Rosen. Tem um limite do buraco negro que a gente chama de horizonte dos eventos, né? Uhum. Dali pra dentro, a gente não sabe mais o que rola. Hum. A gente não tem noção se a física vai ter as mesmas regras, se a natureza funciona do mesmo jeito, se funciona... Não tem-se noção a respeito. A gente não sabe disso. Então, Deve ser um negócio tudo distorcido, né? talvez seja. Tipo Alice nos Países Maravilhas, quando vai girando, torcendo pro negócio X. depois volta ao normal. A gente não sabe nem que regras acontecem lá. Então a gente tem a física do dia a dia, clássica de Newton, a gente tem a física de grandes massas e imensas velocidades, que é de Einstein, e tem Homem-Formiga, Mulher-Vespa, Quantumania. Tem um micromundo, que tem outras regras. É. E são regras tão bizarras, Lá do mundo microscópico. o mundo microscópico, o mundo quântico, que Einstein foi um dos precursores. A Einstein estava lá. Tanto que a relatividade, quer dizer, o Nobel que ele ganha é por uma coisa quântica e não pela relatividade. Era pra ele ter 2, então. No mínimo, é absurdo aquilo. Mas chega um momento que as regras lá, que o pessoal começa a caminhar para uma abordagem científica tão diferente, que a Einstein falou o seguinte: não, gente, não é por aí não. Eu me recuso, vocês vão sozinhos que eu vou por conta própria, porque vocês estão me levando por um caminho aí dentro em que você fala bem assim, pode ser que sim, pode ser que não. Talvez aqui tem a probabilidade de... Aí surge a tal da física probabilística. E a Einstein lança uma braba que é bem assim, eu não vou seguir com vocês, porque estão propondo que a natureza, Deus, joga dados. Aí que surge a frase. Aí ele falou assim, Deus não joga dados. Deus não joga dados. E hoje a quântica está se mostrando como um caminho probabilístico. As abordagens mais com sucesso mostram que você não tem uma coisa determinística, como é a relatividade. Então isso vai acontecer assim, isso aqui vai acontecer assim, isso aqui dá origem a isso. Uma coisa leva a outra. Errado. Aparentemente sim. Aparentemente a abordagem dele é uma abordagem que não dá os resultados. Não é à toa que você tem a piada mais famosa, que muita gente legal não entende, que é uma piada, que é uma ironia, que é o cara faz um trabalho científico assim, maravilhoso na quântica e ele conclui que pode ser assim, pode ser assim. Se tu olhar, vai ser assim. Se Mas tu não olhar, vai ser assado. Peraí, o simples fato de eu olhar muda? Peraí, não, você tá brincando. O fato de eu fazer assim ou assim muda o resultado? Aquele gato de short. Essa é a piada. Gato na cara. Essa é a piada. O gato de Schrödinger. Ele, para poder pegar o trabalho dele e falar assim, gente, é tão absurdo esse resultado, ele faz a piada. Então, se eu colocar um gato dentro de uma caixa, que por acaso tem um cilindro ali radioativo e tal, quer dizer que o fato de eu olhar ou não olhar, o gato pode estar vivo, pode estar morto? É. Que absurdo! Então, esses são os conceitos que pra gente, no nosso mundo, não fazem sentido. Mas naquele mundo quântico, faz. E esse mesmo cara, que era um gaiato, ele em um certo momento... ele novo pra caramba e tal, ele dava aula no doutorado e no pós-doutorado, e aí chegou um cara no final da aula e falou assim, doutor fulano de tal, não sei o quê, então, eu entendi a aula toda. Aí ele falou assim, olha, você tá muito melhor do que eu, porque eu descubro uma série de coisas, até hoje eu não entendi isso aqui, cara, eu vou fazer os cálculos aí e tal, mas olha... Mas mano, tem tá melhor do que eu, porque eu não entendi, cara, são regras muito malucas. Tem um momento em que tem uma partícula chamada elétron, e o elétron faz assim, ó. Ele se divide em dois e se junta de novo. Que é isso, cara? É anime? Você tá doidão? Você tá maluco com isso? O que a gente vê no nosso mundo são regras do nosso mundo. Então eu acho que a cabeça legal do autor e pro físico que se propõe ter cabeça aberta, o autor de anime, mangá, eles se juntam, porque o autor fala bem assim, eu vou colocar a regra que eu quero. A obra é minha, e vai ter o aspecto que eu desejo. Mas é loucura, velho. O cara pegar o tecido do espaço-tempo e cobrir o outro igual um cobertor, velho. Mas você percebeu que hoje a física flerta com isso nas suas várias áreas, na quântica, na relatividade, então assim, tá lá o fato. Ele vai só pegar e dar o toque da comédia, que ele vai pegar e colocar o nonsense em coisas que são absurdamente desconhecidas. Neto, tem uma cena de One Punch Man que o Saitama ele dá um peido no sol e ele para aqui na Terra em 1 segundo. O peido dele atingiu quantas vezes a velocidade da luz aí, velho? 100 vezes a velocidade da luz? O que ele arrumou, velho? Esse peido dele é top. É um turbo. Cabuloso. Cara, esse peido, eu tava relendo esses capítulos. E aí, cara, esse peido dele ficou
Ele tá meio em aberto, porque não explica se ele entrou no mesmo portal que o Garou ou se ele realmente. Só foi direto. Cruzou, direto. cruzou. Mas se foi, é Tá, 100 vezes a velocidade da luz. Então, mil, sei lá, vamos pegar essa cena que você colocou agora Aham. e vamos só dar uma passadinha rapidinho nela, vai. Ele deu um peido No sol. e o peido chegou aqui em um segundo. Beleza, tá na bom. Terra. Acontece que quanto mais próximo o objeto tá da velocidade da luz, as distâncias encurtam e os tempos se alongam. O que que significa isso em termos práticos? O que em termos práticos? Você é o peido. Você está na Terra vendo a cena. Acontece que, para você, o tempo foi alongado. Ou seja, você falou assim, rapaz, é o seguinte, passou aqui um minuto para mim. Então pronto. Então, demorou só 1 minuto para acontecer o evento. Para você, foram vários 1 minutos. 1 minuto, 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 para você passou 1 hora. Ou seja, a gente desconectou as coisas. Então, se você, por acaso, estiver olhando ele aqui, você está vendo ele aceleradinho. E se você estiver olhando aqui, você está vendo ele lentamente. É como se houvesse uma câmera filmando os dois, e quando o cara está na velocidade próxima da luz, ele tem uma velocidade normal da realização das coisas. E quem não está na velocidade da luz, está no fast. E tudo. Isso parecia uma viagem absurda e a gente percebeu que isso era a mais pura realidade. Que isso? Einstein, de maneira teórica, propõe uma ideia, que ele era mestre em experimentos mentais, o paradoxo dos gêmeos. Vocês dois são gêmeos, estão aqui na Terra, e acontece que você, de novo, sai com a velocidade próxima da luz. E tem uma câmera que eu estou te filmando, e tem uma câmera que está te filmando a cena, e tal. E quando você sai com velocidade próxima da luz, a cena continua normal para você, lá. E de forma comparativa, quando eu vejo você, tá tudo muito acelerado. Aí acontece, quando você volta para a Terra, você fala assim, cara, eu fui até Júpiter, voltei, foi tranquilinho, né? Demorei assim 1 dia e meio para voltar para cá e tá de boa. Então ele tá 1 dia e meio mais velho. Né? Quando ele te encontra, você tá 3, 4 anos mais velho. Que isso, velho. Então o tempo né? passou de forma diferente. Quanto mais próximo da velocidade da luz, acontece que quem não está na velocidade da luz em relação a você vai estar mais rápido. Então, o tempo agora está completamente desconectado. Lembram que em Interestelar, o pai Uhum. entra na nave, ele faz uma viagem para um planeta bem distante É. e com velocidade altíssima, Sim. era você. E o tempo estava de boa, tranquilinho. Você era a filha, que ficou na Terra. É. Ele vai num planeta, né, que o tempo lá, Cara, cada hora lá é não sei quantos anos na Terra. Teve um experimento que fizeram que eu não sei se encaixa nisso, mas acho que faz um pouco de sentido. Que é uma pessoa dentro de um trem, e dentro desse trem tem uma luz que ela toca no solo e sobe até o teto e fica fazendo esse movimento, né? Sim. Esse movimento reto. A pessoa que está dentro do trem em movimento, ela vai ver a luz descendo e subindo. A pessoa que está fora do trem, quando o trem passar, vai ver a luz fazendo esse movimento. E, portanto, uma distância maior, Uma distância maior, exato. no Cara, mesmo tempo. No mesmo tempo. É. É uma parada... Então a conclusão que eles outra chegam... coisa, qual que é o nome? Não, essa é a relatividade especial, a primeirinha delas. Ah, Aí a gente fala o seguinte, aí esse experimento concluiria que são percorridas distâncias diferentes e num tempo igual. Só que a gente começa a perceber que para isso acontecer, distância diferente no mesmo tempo, perdão, a luz teria que ter velocidade diferente. Eu vou percorrer distâncias diferentes no mesmo tempo. Eu quero que você corra até aqui, percorra essa distância. Eu quero que o Fred faça aquele caminho todo até aqui no mesmo tempo. Como o caminho que você faz é maior no mesmo tempo, você tem que ser mais rápido, sem dúvida. Só que tem um experimento que rola que mostra que a velocidade da luz não pode ser diferente. Ela tinha que ser a mesma. Falou assim, quer dizer que a luz fazendo assim, só isso aqui, ó, e a luz fazendo assim, ela vai ter a mesma velocidade? Não tem como. Não tem como isso acontecer. A não ser que a velocidade é a mesma. distorça o espaço-tempo. Essa é a conclusão que dá origem a tudo. Pariu, cara. Esse simples, A luz vai fazer a curva, esse mas ela simples, chega na mesma hora, porque ela distorce o espaço-tempo pra chegar. esse simples experimento, loucura, aparentemente bobinho, fala bem assim. Então, a única conclusão é uma coisa impossível.
coisa impossível é que tem uma distorção de tal forma. Não, para. E é isso que Einstein começa a trabalhar. Por isso que chega na conclusão que a velocidade da luz ela é absoluta. Ela é absoluta. Porque ela que distorce o tempo. É. Não é ela que é mais rápido o suficiente. Enfim, caramba. É. Então, beleza. Não. Então, vamos chegar no peido. Vamos chegar no peido, então. Se um peido, ele conseguiu fazer o tempo de lá até aqui em 1 segundo, é porque ele tinha velocidade absurdamente alta. Então, é possível que, para ele, que tem o peido, tenha passado um tempo de um tamanho. E para quem, por acaso, está na Terra, passou um tempo muito mais rápido. Então, dá para isso acontecer? Dá. Tem partículas que o Sol emite, que elas duram, assim, uma fração de segundos. Uma fraçãozinha de segundos. Só que a viagem, assim, do Sol até a Terra é uma viagem que, em teoria, demora minutos. 8. Na velocidade, Então, quando é que essa partícula seria vista na Terra se ela só tem uma existência de décimo de segundo, milésimo de segundo? Nunca seria vista na Terra. Só que ela já foi vista. Ela já foi vista. E como que a gente explica isso no One Punch Man? O Saitama voltando no tempo. Depois pra poder corrigir toda essa distorção.